Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Esse vídeo de hoje é sobre transformada Z. Vamos começar o capítulo 3 do livro texto que a gente utiliza, né? Discrete Signal Processing do Oppenheim. A transformada Z, ela guarda uma semelhança muito grande com a transformada de Laplace. Eu acredito que muitos de vocês, talvez até a maioria, já tenham visto a transformada de Laplace. Vocês devem talvez lembrar que a transformada de Laplace é uma generalização da transformada de Fourier. Tá? Pois a transformada Z também é uma generalização da transformada de Fourier. E qual a diferença entre a transformada de Fourier e a transformada de Laplace? A diferença básica é que a transformada de Laplace ela é utilizada para sinais contínuos no tempo. Ela é uma generalização da transformada de Fourier para sinais contínuos no tempo. Ela não pode ser aplicada para sinais discretos no tempo. Já a transformada Z, ela só é aplicada para sinais discretos no tempo, não é aplicada para sinais contínuos no tempo. Tá? Então a gente pode dizer que a transformada de Fourier é como se fosse o equivalente da transformada de Laplace, sendo que a transformada de Fourier é para sinais discretos no tempo. Tá? Mas não é exatamente a mesma coisa não. Se vocês já se lembram um pouco aí de transformada de Laplace, ela não é a mesma coisa que a transformada de Laplace não, certo? Ela não tem exatamente a mesma definição. É semelhante, do ponto de vista intuitivo, ela se parece, mas a definição é um pouco diferente. Tá? Ao contrário da transformada de Fourier, que possui o mesmo nome, quando é aplicada para sinais contínuos ou discretos, ela se chama transformada de Fourier. Por quê? Porque a ideia da transformada de Fourier é exatamente a mesma, sendo aplicada em sinais contínuos ou discretos. É a mesma ideia. Só muda a definição matemática, porque numa você vai ter integral, na outra somatório. Tá? Já a transformada de Laplace ou Fourier, ela muda um pouquinho a definição, não é exatamente a mesma coisa, mas elas são, do ponto de vista intuitivo, são bem semelhantes. Mas se você nunca estudou transformada de Laplace, tudo bem, não tem problema, certo? Eu sei que muitos de vocês ainda não estudaram, ou se estudaram não lembram direito, tá? Então não se preocupe se você não lembra de transformada de Laplace, não tem problema nenhum, mas se você lembra, talvez isso vá ajudar a estudar a transformada Z, tá? Então, a transformada Z, como está dito aqui, ela é uma representação de um sinal em termos de exponenciais complexos generalizados. Vou falar o que é isso já já. Mas, basicamente, assim, para que a gente estuda a transformada Z? Eu queria só, nesse slide, falar disso. Para que a gente estuda mais uma transformada? Bom, enfim, a transformada Z é uma generalização da transformada de Fourier que tem algumas vantagens em relação à transformada de Fourier. A primeira vantagem é essa aqui, ó. Ela é aplicada a um número mais amplo de sinais, os sistemas. Ou seja, tem muito sinal que não tem transformada de Fourier. A gente viu isso, nem todo sinal tem transformada de Fourier, né? Mas possui transformada Z. Então, às vezes o sinal não tem transformada de Fourier, mas possui transformada Z. Se ele tem transformada Z, se ele tem transformada de Fourier, ele vai com certeza ter transformada Z. Tá? Então, ela é mais genérica, aplicável no maior número de sinais. Isso é bom. A segunda vantagem é a função a conceito de função de sistema ou função de transferência. A gente vai ver isso, tá? Às vezes, alguns autores chamam função de sistema ou outros função de transferência. Tá? Essa função de sistema ou função de transferência, que é o equivalente da resposta em frequência, ela é de um sistema. Tá? Ela tem várias propriedades de sistemas que a gente pode obter através dela. Essa é a principal utilidade de transformada Z. Certo? Tem várias propriedades de sistemas que a gente só consegue obter olhando para a transformada Z da resposta ao impulso, a chamada função de sistema ou função de transferência. Tá? Várias propriedades que a resposta em frequência não dá. Então, essa é a principal utilidade da transformada Z, é analisar sistemas. Transformada Z de sistemas, propriedades dela. Tá? E, por fim, tem uma outra pequena vantagem, né? Na minha opinião, é que a transformada Z tem uma notação mais simples que a transformada de Fourier. É mais fácil trabalhar com transformada Z, ok? Boa notícia aí para vocês. Tá? Então, relembrando o que era a transformada de Fourier, a gente viu que uma exponencial complexa de módulo unitário, ela é uma autofunção de sistemas lineares invariantes no tempo. Ou seja, se eu entro com esse sinal na entrada de um sistema, na saída eu tenho isso. Eu tenho a própria exponencial complexa de módulo unitário vezes a resposta em frequência naquela frequência ômega. Isso foi a base da transformada de Fourier que permitiu a gente fazer o teorema da convolução, que é a principal vantagem da transformada de Fourier, que é a convolução no tempo é o produto na frequência. Tá? E que deu margem ao conceito de resposta em frequência. Ok? A ideia agora é fazer a mesma coisa, só que em vez de usar uma exponencial complexa de módulo unitário, usa uma exponencial complexa qualquer, ou exponencial complexa generalizada, z elevado a n.
né? Daí o nome transformada Z, que a gente vai chamar de Z elevado a N. Tá? Esse Z é um número complexo que a gente vai usar na forma polar. Magnitude R e fase φ. Tá aqui, ó. Desculpa, tá errado aqui, tá, pessoal? Tá errado, é fase ômega, ok? Tá errado, é fase ômega aqui, tá bom? Então, ele é Z, o Z é R vezes exponencial de J ômega. Tá? Então, se a gente entrar com Z elevado a N, Z no complexo qualquer, um número complexo qualquer, na entrada de um sistema linear invariante no tempo, o que tem? A gente tem aqui, ó, tá aqui a convolução, tá vendo, ó? Somatório em K de menos infinito a mais infinito, de H de K, aí X de N menos K. No caso, X de N é Z elevado a N. Tá? Então, tal como eu fiz lá na transformada de Fourier, no primeiro slide, eu posso pegar esse Z elevado a N e tirar do somatório, porque ele não depende de K. Né? E é um exponencial. Então, eu fico com isso. Então, você vê que eu obtenho aquela mesma propriedade da autofunção. Ou seja, eu entrei com Z elevado a N, e na saída eu tenho Z elevado a N vezes uma constante aqui, que não depende do tempo. Depende só do Z. Está aqui, H de Z. Certo? Isso é H de Z. Então, Z elevado a N também é uma autofunção de sistemas lineares invariantes no tempo. Não precisa ser módulo unitário, exponencial complexo. Pode ser qualquer módulo. Tá? Esse H de Z a gente vai chamar de função de sistema, como a gente vai ver mais adiante. Tá? Ok? Que dá para ver aqui, ó, que a gente já conhece transformado. Não, desculpa, vamos ver isso daqui a pouco. Tá? Vai chamar de função de sistema ou função de transferência. Tá? Então, baseado nisso, então tá aqui o efeito, né? Desculpa. Tá aqui o efeito que esse H de Z faz no sinal de entrada. Ó. O H de Z, quando eu entro com Z elevado a N no sistema, na saída eu tenho H de Z vezes Z elevado a N, ou seja, eu modifico a amplitude do Z elevado a N por módulo de H e desloco e multiplico, desloco a fase, né? Eu adiciono na fase esse φ de Z. Tá? Então, baseado nessa fato de que exponenciais complexas generalizadas também são autofunções de sistemas lineares invariantes no tempo, a gente define a transformada de Fourier desse jeito aqui, ó. Se vocês estiverem prestando atenção, certo? E ó, isso aqui é a definição de transformada de Fourier, ó. Então, o que eu estou fazendo, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente pegar a mesma definição de transformada de Fourier e onde tinha exponencial de J ômega, a gente vai substituir por Z. Então, é a mesma coisa a transformada de Fourier, sendo que onde tinha exponencial de J ômega, agora é um número complexo G. Ou seja, exponencial de J ômega, vamos lembrar, é um número complexo com módulo unitário e fase igual a ômega. Certo? Agora, esse Z é um número complexo com módulo qualquer e fase qualquer. Entendeu? Ele tem módulo qualquer agora. Ele tem módulo igual a R, como eu vou botar aqui, né? R, e tem fase igual a ômega. Tá? Então, eu estou generalizando aquela definição de transformada de Fourier. Tá? Então, essa vai ser a nossa definição de transformada Z, baseada na transformada de Fourier. Okay? Isso aqui é a simbologia que a gente usa, esse Zzinho aqui e X de Z. Ok? Então, duas coisas interessantes a saber sobre a transformada Z. Duas relações, saber a relação dela com a transformada de Fourier. Primeiro, se eu substituir aqui, ó, a forma polar na expressão da transformada Z, está aqui, ó, onde tem Z, eu vou botar R exponencial de J ômega. R exponencial de J ômega aqui. Aí somatório em X de N. Aí aqui, ó, Z elevado a menos N vai ficar R elevado a menos N. E exponencial de menos J ômega N. Tá? Aqui eu botei entre colchetes para ficar parecido com a transformada de Fourier. Ó. Então isso aqui, ó, é como se fosse a transformada de Fourier disso aqui, ó. Daqui, olha bem aqui, ó. Vou marcar aqui com o textozinho aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tá? A transformada Z de Xn é como se fosse é igual à transformada Z do sinal x vezes raiz ou vezes r elevado a menos n. Tá? Como assim, professor? Não estou entendendo. É o seguinte, pessoal, a gente tem que tentar interpretar essa transformada Z aqui, ó, como se fosse... Eita, peraí. Tá? A gente tem que interpretar essa transformada Z como se fosse uma generalização da transformada de Fourier, onde essa variável Z é uma generalização da frequência. Tá aqui ela, ó. Ela é uma generalização da frequência. Quando a gente tiver o módulo R, né, o módulo Z igual a 1, a gente vai ter exatamente a transformada de Fourier. Então, ela é uma generalização. É como se o Z agora fosse uma frequência, o Z, desculpa,
fosse uma frequência generalizada. Ela tem o ômega, que é a frequência mesmo, e tem esse R aí, entendeu? É como se fosse uma generalização do conceito de frequência, tá? Ok? Então, a primeira coisa, é como se a transformada Z fosse, para cada valor do módulo de Z, do R, eu tenho uma transformada de Fourier, deu para entender? É como se a transformada de Z fosse assim, ó, cara, para cada valor do módulo de Z, eu vou ter uma transformada de Fourier. É como se ela fosse várias transformadas de Fourier, uma para cada valor de R. Ou seja, uma para cada valor de módulo de R. Tá? Mas o mais interessante vem agora. Tá? Isso aqui, ó. Se eu colocar, até adiantei agora, já falei, né? Se eu colocar módulo de Z igual a 1, ou seja, R igual a 1, isso aqui se transforma em transformada de Fourier. Ou seja, a transformada Z, quando o módulo de Z é igual a 1, ela se torna igual à transformada de Fourier. Tá? Vou repetir. Essa transformada de Z aqui é uma generalização da transformada de Fourier. Certo? É uma generalização da transformada de Fourier. Porque no lugar do exponencial de J ômega, eu estou usando um Z, que é R vezes exponencial de J ômega. Tá? Ok? Mas quando esse módulo de Z for igual a 1, a transformada Z se torna idêntica à transformada de Fourier. Então, essa é a propriedade básica da transformada Z. Que é o quê? Quando um módulo de Z for 1, ela se torna idêntica à transformada de Fourier. Então, eu falei agora que é como se a transformada Z fossem várias transformadas de Fourier, uma para cada valor do módulo de Z, uma para cada valor de R. Quando ela se torna o R igual a 1, ela se torna idêntica. Entendeu? Ó, ela é como se fosse a transformada de Fourier desse x de n vezes R elevado a menos n. Quando R é igual a 1, a transformada Z se torna idêntica à transformada de Fourier. Tá? Essa é a principal propriedade que vocês têm que ter na cabeça, certo? Que quando o módulo de Z é igual a 1, a transformada Z se torna igual à transformada de Fourier. Elas são idênticas quando o módulo de Z é igual a 1. Ok? Só que a transformada Z é mais genérica proposta a qualquer outro valor do módulo de Z. Enquanto que para Fourier é como se fosse o caso particular quando R é igual a 1. Quando o módulo R é igual a 1. Ok, pessoal? Deu para entender? A transformada Z, pessoal, é um pouco mais chata porque ela é mais abstrata. Não é tão fácil da gente visualizar, da gente desenhar como a gente desenha a transformada de Fourier. Certo? Por isso que é mais difícil um pouco. Tá? Até porque ela é uma função, a transformada Z é uma função que tem como entrada um número complexo. Né? Então, para eu plotar um número complexo, uma variável que assume um valor complexo, né? A transformada de Fourier ela é complexa, né? Mas a gente pode plotar o módulo dela em função do ômega, né? Da frequência, ou a fase dela em função da frequência. No caso da transformada Z, se a gente for plotar o módulo dela em função do Z, vai ser um gráfico tridimensional, porque o Z tem 2 dimensões. Mas são coisas mais ou menos assim, ó. Eu vou botar o link desse vídeo aqui, tá? Na descrição do vídeo, mas vai ser aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de uma transformada Z, ó. O módulo da transformada Z, ó. É um negócio 3D. Aqui no eixo, nesse aqui, eu tenho a parte real do Z e a parte imaginária do Z. Eu tenho o plano Z. Então, só se eu ploto o módulo dele, já dá um negócio tridimensional. A fase também dá um negócio tridimensional. Então, é mais difícil a gente visualizar. Por isso que a gente vai usar mais a transformada Z no sentido de propriedade. A gente vai ver propriedades de sistemas que a gente consegue obter a partir da transformada Z. Ok? E, professor, e a transformada de Fourier, transformada Z inversa? Bom, a transformada Z inversa, eu até faço aqui nessa parte aqui um desenvolvimentozinho, mas eu vou passar para não ficar muito carregado, tá? Vocês olham aí em casa, certo? A expressão transformada Z inversa é essa. Mas a gente não vai usar muito ela, tá? Não precisa se preocupar em decorar, a gente não vai usar muito ela. Por quê? Porque quando a gente for fazer a transformada Z inversa, a gente vai ter um método, que é o método de expansão em frações parciais, que a gente vai calcular a transformada Z inversa por esse método aí. A gente não vai usar essa expressão aqui, tá? Eu estou colocando aqui essa expressão por um motivo. Só para ver que é o seguinte, isso aqui é um integral de linha, certo? Ao redor da chamada região de convergência, que é um negócio que eu vou falar agora. Mas não se preocupem com isso, que a gente não vai usar essa forma. Eu só estou colocando essa forma por uma razão. Que eu quero que vocês vejam que a expressão da transformada Z inversa também expressa o sinal x de n, certo? Deixa eu colocar aqui. Também expressa o sinal x de n
como uma soma ponderada de exponenciais complexas generalizadas. Isso aqui é uma integral, que é uma soma, tá? Isso aqui são os pesos, e eu estou expressando o x de n como uma soma ponderada de exponenciais complexas. Sendo que a exponencial complexa aparece esse menos 1 aqui, z elevado a n menos 1, mas é uma exponencial complexa também. Tá? Então, tudo isso para dizer que toda aquela ideia da transformada de Fourier, de expressar um sinal como uma soma ponderada de exponenciais complexas, porque como a exponencial complexa é uma alta-função de sistemas lineares invariantes no tempo, então eu vou ter o teorema da convolução, ou seja, na frequência a saída vai ser o produto da entrada com o sistema. Tá? Tudo isso aí continua válido, porque eu continuo tendo um sinal x de n que é expresso como uma soma ponderada de exponenciais complexas generalizadas agora. E como a exponencial complexa generalizada também é uma alta-função de sistemas lineares invariantes do tempo, eu continuo tendo essa propriedade. Eu vou continuar tendo a propriedade da convolução ser um produto na transformada Z. Certo? Então, a ideia toda se mantém. Toda aquela ideia da transformada Z se mantém. Lembra aquela ideia que eu falei para vocês, que da transformada de Fourier, né, que a gente podia interpretar a transformada de Fourier como sendo um produto interno, lembra? Entre o H, no caso, e a função de base que eu estou fazendo. Né? Um produto interno. Aqui é a mesmíssima coisa. Se vocês estão lembrados disso que eu falei, isso aqui, ó, a transformada Z, isso aqui eu posso ver como produto interno entre x de n e z elevado a n. Né? Lembra, o produto interno é o somatório do produto ponto a ponto, né? Sendo que o segundo termo eu conjugo. Se vocês lembram disso, isso continua sendo. Ou seja, eu queria apenas deixar claro para vocês que toda a ideia de alta função, de similaridade de variância no tempo, expressar um sinal como uma soma ponderada dessas exponenciais complexas unitárias, continua válido aqui, só que agora a exponencial complexa não é mais unitária. Tá? Ok? Então era só isso que eu queria mencionar a respeito das transformadas Z inversas, mas a gente não vai usar essa expressão. Ok? E mais uma coisa, olhando aqui então a expressão da transformada Z, e voltando aqui para esse slide, a gente pode ver que esse H de Z, que eu chamei H de Z, é justamente a transformada de Fourier da resposta a impulso do sistema. Tá? Então a gente vai ter agora a nossa quarta forma de representar um sistema, e a última. Acabou. Tá? Quais são as 4 formas de representar um sistema? É a resposta a impulso no domínio do tempo, a equação de diferença, naqueles AKs e BKs da equação de diferença, também no domínio do tempo. Certo? E a gente tem também a resposta em frequência, que é no domínio da frequência, que é a transformada de Fourier da resposta a impulso, e a função de sistema, certo? Que é a transformada Z da resposta a impulso. Tá? Então são essas 4 formas de representar um sistema. A gente está aprendendo a quarta forma e a última, que é o H de Z, que é a função de sistema, que é a transformada Z da resposta a impulso do sistema. Se vocês não entenderam isso que eu falei, voltem aqui a algumas casas e escutem de novo. Se fosse sala de aula, eu estaria repetindo, porque isso é muito importante. Tá? Saber que eu tenho no domínio de tempo a equação de diferença, a resposta a impulso, e aí se eu tiro a transformada de Fourier da resposta a impulso, eu tenho a resposta em frequência. Se eu tiro a transformada Z da resposta a impulso, eu tenho a função de sistema. É muito nome, você acaba se confundindo. Tá? Então, escuta com calma, anota e vê isso direitinho, tá? Eu botei aqui, ainda tem um outro problema, que é o seguinte. Tem ainda um outro nome que eu coloquei entre parênteses aqui, que é função de transferência. É o seguinte, seguindo a notação do livro, ele chama função de sistema, né, o H de Z, que é a transformada Z da resposta a impulso. E ele usa a palavra função de transferência, né? Em inglês é system function e transfer function. E função de transferência ele usa para a transformada de Laplace da resposta a impulso de um sistema contínuo. Tá? Então, no livro, função de transferência, o transfer function, é a transformada de Laplace da resposta a impulso de um sistema contínuo. Certo? Função de transferência, sistema contínuo. E função de sistema para sistema discreto, o H de Z. Certo? No livro é assim. Mas se vocês forem estudar por outros materiais aí, por uns vídeos, até que eu vou colocar aqui na descrição, outros materiais chamam tudo isso de função de transferência. Certo? O H de Z ou o H de S, que é a transformada de Laplace, chama tudo isso de função de transferência. Tá? Então, pode acontecer essa nomenclatura. Todo mundo chama isso de H de Z de função de transferência também. Mas eu vou seguir a nomenclatura do livro, que H de Z é a função de sistema e a função de transferência é o H de S, que é a transformada de Laplace, tá? Para o caso de sistemas contínuos.
Ok? Então, recapitulando, transformada de Fourier da resposta a impulso é a resposta em frequência. E a transformada Z da resposta a impulso é a função de sistema. Outra coisa interessante de falar é que agora dá para entender por que a transformada de Fourier tem essa notação aqui, ó, né? H de exponencial de J ômega. Porque essa notação ela condiz com a notação de transformada Z, ó, x de Z. Ora, a gente não viu que a transformada de Fourier é a transformada Z quando o módulo de Z é unitário, né? E quando o módulo de Z é unitário, é porque o Z é igual a exponencial de J ômega. Então, quando o Z for módulo unitário, a transformada Z vai ficar x de exponencial de J ômega, que é a transformada de Fourier. Então, essa notação aqui que o livro usa para transformar de Fourier é só para deixar. Ele explicita que a transformada de Fourier é um caso particular da transformada Z. É como se a transformada de Z e Fourier fosse uma coisa só, certo? E a transformada de Fourier é um caso particular da transformada. A de Fourier é um caso particular da transformada Z. Então, por isso que ele tem essa notação, para deixar explícito que é uma coisa só e que a transformada de Fourier é o caso particular da transformada Z. Ok, pessoal? Então, vamos tentar manter esses dois conceitos na cabeça, de que a transformada Z é mais genérica, esse Z é como se fosse uma generalização da frequência, ele tem um módulo, ele tem uma frequência, né? Certo? E que a transformada Z é como se fossem várias transformadas de Fourier, para cada módulo de Z eu vou ter uma transformada de Fourier disso aqui, ó. Tá? E que a transformada de Fourier é um caso particular da transformada Z quando o módulo de Z é igual a 1, quando R é igual a 1. Ok? Beleza? E aqui a função de sistema, que é a transformada Z da resposta a impulso. Tá? Seguindo, nós vamos agora para um ponto bem importante, que é qual é a condição para a existência da transformada Z. Ora, a condição para a existência da transformada Z é parecida com a de Fourier. A gente viu, lembra que a condição para a transformada de Fourier existir é o sinal ser absolutamente somável. É o somatório de menos infinito a mais infinito do módulo do x de n. Isso tem que convergir. Ora, mas a TZ, está aqui, ó, a TZ, a transformada Z de x de n é igual a transformada Z de x de módulo de Z, que é o R, elevado a menos n. Então, aplicando essa mesma lógica aqui, ó, dessa frase aqui, né, aplicando isso aqui, ó, tá? A condição, chegamos facilmente que a condição para existência da transformada de Fourier é essa, tá? Ora, é aquela mesma condição da transformada de Fourier, só que eu substituí, em vez de ser módulo de x, o x eu substituí por x vezes r elevado a n. Tá? Por que eu fiz isso? Por conta disso aqui. Tá? Então, eu só substituí o x por x vezes r elevado a n. Tá? Então, essa é a condição de existência da transformada Z, certo? É que o somatório de menos infinito a mais infinito do módulo de x vezes o R, ou módulo de Z elevado a menos 1, isso aí seja finito, certo? Que ele convirja, tá? E a gente chega aqui num ponto muito importante, pessoal, um ponto conceitual muito importante, um conceito importante, que é o seguinte: a transformada de Fourier, ela, de um sinal, ou ela existe ou não existe, ponto. Se ela existe para todas as frequências, todos os ômegas. Se ela não existe, ela não existe. A transformada de Fourier não existe, ponto. Certo? A transformada Z, ela vai existir, ela pode existir para alguns valores de módulo de Z e não existir para outros. Certo? Porque no caso da transformada de Fourier, a condição de convergência para existir a transformada de Fourier, ela não depende do ômega. Nem essa aqui depende do ômega, né? Mas depende do R, que é o módulo de Z. Então, ela pode convergir para alguns valores de R e não convergir para outros valores de R. Entendeu? Então, a transformada Z tem um conceito que a transformada de Fourier não tem, que é região de convergência, né? Que é a faixa de valores de R ou de módulo de Z para os quais a transformada Z converge. Tá? Então, a transformada de Fourier existe ou não existe? Ponto. A transformada de Fourier existe para alguns valores de módulo de Z e pode não existir para outros valores de módulo de Z. Então, existe uma chamada região de convergência, RDC. Tá? Ou em inglês, ROC, né? Que é Region of Convergence. Eu vou usar mais o termo ROC porque eu acho mais bonitinho de falar RDC. Tá? Mas é a mesma coisa, RDC e ROC.
mas é uma sigla mais fácil de dizer. ROC, eu vou falar ROC, quer dizer região de convergência. Ok? É um conceito muito importante. A região de convergência, como a gente vai ver ao longo desse capítulo e do próximo, ela traz muita informação a respeito do sistema, principalmente de um sistema, certo? A região de convergência da função de sistema, ou seja, da transformada Z de uma resposta a impulso, traz muita informação a respeito do sistema, tá? Ok? Recapitulando, a região de convergência são as faixas de valores de R para os quais isso aqui converge, para os quais a transformada Z existe. Ok? Bom, o plano Z, né, eu acho que quem fez variáveis complexas já viu que é plano Z. Plano Z é uma representação gráfica da variável complexa Z, né? A gente vai usar muito isso, coloca aqui no eixo X a parte real de Z e no eixo imaginário a parte imaginária de Z, tá? Quem tem experiência com variáveis complexas já deve ter visto isso. Transformada de Laplace usa isso também, só que usa o S no lugar do Z, né? Está aqui o ponto expresso na forma polar, né? R vezes exponencial de J, no caso está ômega maiúsculo, a gente vai usar mais com ômega minúsculo, né? O ômega é maiúsculo aqui, seria o ângulo, né? E R o módulo. Tá? Bom, e tem outro conceito que é o seguinte, importante, que não tá, nem está aqui, eu acho que está mais adiante, não sei. Que é o seguinte, então. Outro conceito, além da região de convergência, tem outro conceito muito importante, que esse é mais simples ainda, é a chamada CRU, que é a circunferência de raio unitário. Dessa vez eu vou usar a sigla em português, porque a sigla em português nesse caso é mais fácil, CRU, né? Então eu vou usar a sigla em português CRU e ROC, né? CRU é a circunferência de raio unitário. Seria uma circunferência aqui, ó, nesse plano Z aqui, deixa eu botar a mãozinha de novo. Seria uma circunferência aqui de raio unitário. Circunferência, não círculo, tá? Lembrando, círculo é a borda e tudo que tem dentro. Circunferência é só a borda, tá? Então a CRU é só a circunferência, tá? Por que a CRU é tão importante? Porque a CRU, né, a transformada de Z na CRU, na circunferência de raio unitário, é quando o módulo de Z é unitário, ela é igual à transformada de Fourier. Então, se eu pegar a transformada de Fourier na CRU, ela é igual à transformada Z. Desculpa, ao contrário, volta. Se eu pegar a transformada Z na CRU, ela é igual à transformada de Fourier. Beleza? Ó, imagina a transformada Eu vou colocar aqui, eu tenho até um exemplo aqui de um vídeo que eu coloquei para vocês ali, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é um exemplo, certo? Ele pegou esse sinal aqui, ó. Um sinal bem simples. Tem um sistema, na verdade, desculpa. Ele é um sistema, certo? Que tem dois pontos de resposta a impulso, meio e meio, ó. Acho que tem a resposta de impulso dele. Tá aqui, ó. A resposta de impulso dele é esse aqui, ó, pessoal. Tá? Ele tem dois pontinhos só. Dois impulsos, tá? Meio e meio. Tá? Então, isso aqui é a transformada de Z dele, ó. Vou botar um pouquinho para vocês verem. A transformada Z. E tem um negócio aqui. Esse negócio aqui é a circunferência de raio unitário, ó. Tem uma parte aqui que ele mostra melhor, mais na frente. Tá aqui, ó. Isso aqui tá vendo de cima, certo? É uma visão de cima. E aí, aqui é só o plano Z. Isso aqui é só o plano Z, aqui é a circunferência de raio unitário. Agora eu vou voltar, ele vai inclinar. E eu vou voltar, isso é o módulo da transformada Z disso aqui, ó. Certo? Desse sistema que tem duas respostas, só dois pauzinhos, resposta de impulso, dois impulsos, né? É o delta de N mais um meio vezes delta de N mais um meio vezes delta de N menos 1. Tá? É só substituir X por delta aqui, a gente tem a resposta de impulso. Tá? Então, ó, seria isso, ó. Isso é a circunferência de raio unitário. Então, a circunferência de raio unitário, aqui é a animação, né? A circunferência de raio unitário, a transformada Z na circunferência de raio unitário, ela é igual à transformada de Fourier, certo? Se eu quiser saber quem é a transformada de Fourier desse sistema aqui, eu tinha que pegar essa linhazinha amarela e abrir. Como assim abrir, professor? Eu estou colocando outro vídeo mostrando essa abertura, assim, certo? Estou colocando outro vídeo para vocês darem uma olhada também. Mas seria o seguinte, seria isso para aqui, eu estou expressando num gráfico 3D. Se eu fosse expressar em função do ômega, do ângulo, o ângulo que está fazendo aqui, ó, certo? O ângulo desse círculo aqui, ó, tá? Eu iria, tipo, abrir essa linha amarela, essa volta amarela aqui. Eu abriria ela e ela seria a transformada de Fourier. Se eu expressasse em função do ângulo, tá? Então, nessa linha amarela é a circunferência de raio unitário. Todos os módulos aí é igual a 1. Ela tem só exponencial de J ômega, só o ômega, o ângulo. Se eu expressasse essa linha amarela num gráfico linear, em função do ômega, eu teria a transformada de Fourier. Tá? Então, esse exemplo aqui é para tentar mostrar para vocês que ele está mostrando aí, né? Dê uma olhada nesse vídeo, tá? É interessante essa parte gráfica. Na verdade, eu botei vários vídeos desse mesmo canal aqui, tá? Então, é para mostrar que, graficamente, que
a transformada de Fourier, quando você pega ela na cru, ela é igual à transformada Z. Às vezes eu me confundo, mas eu vou tentar me corrigir. A transformada Z na cru, ela é igual à transformada de Fourier. Ok? Deixa eu ver se tem aqui um desenho de mamita. Minha internet tá horrível aqui. Não chega aqui até onde eu tô. Tá? Enfim, vou deixar aqui, depois eu volto para ver se deu certo. Não, deu certo não. Enfim. Beleza, pessoal? Então, seguindo aqui é o que eu falei. Agora vamos ver alguns exemplos, né? Esses exemplos aqui são clássicos. Deixa eu ver se já passou para deixar a propaganda rolar aí. Esse exemplo aqui é clássico. Pronto, aqui tá, tá um outro exemplo aqui, não vou falar, não. Vocês olham esse vídeo, esse exemplo é menos interessante. Vocês dão uma olhada em casa aí, ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Esse exemplo é clássico, tá? Que é justamente de um exemplo que a gente já viu na transformada de Fourier, que é isso aqui, ó. A elevado a n de n, tá? Então vamos calcular a transformada z dele, tá? Vamos botar aqui na expressão transformada z, né? Que é transformada z, que é essa expressão aqui, né? Tá? Vamos usar ela para calcular. Então tá aqui ela, eu substituí onde tinha x de n, eu substituí alfa elevado a n de n, né? Então, daqui para cá, o que foi que eu fiz? Olha, o de n é o degrau, né? A função degrau, ela só serve para limitar esse somatório. Esse somatório agora vai de 0 até mais infinito. Tá aqui, 0 até mais infinito. E esse alfa elevado a n vezes elevado a menos n, eu junto tudo nisso aqui, ó. Alfa sobre z elevado a n. Tá? Juntei tudo nisso, né? Alfa sobre z elevado a n. Tá? E agora eu uso a expressão da soma dos termos de uma PG infinita, certo? Eu já coloquei, já usou isso no capítulo passado. Vocês podem pesquisar na internet, né? A facilidade de estar todo mundo no computador que vocês podem pesquisar aí. Mas a expressão é A0 dividido por 1 menos Q. A0 é o termo inicial, 1 menos Q é a raiz. A razão, desculpa. Da PG, soma dos termos de uma PG infinita, tá? Então, o termo inicial dessa PG fica 1, né? Você substitui o 0 aqui, fica 1. E fica 1 menos a razão é alfa vezes z a menos 1. Ó, tá aqui a transformada z disso aqui, desse x de n. E eu posso ainda expressar dessa outra forma aqui ainda, multiplicando z em cima e embaixo. Ó, eu chego nisso aqui, multiplicando por z em cima e embaixo. Só que tem uma condição, né? Lembre-se, essa expressão da soma dos termos de uma PG infinita, ela só converge se o módulo de Q for menor do que 1, se o módulo da razão. Então, no caso do módulo de Q, o módulo disso aqui, ó, tem que ser menor do que 1. Então, módulo de alfa z a menos 1 menor do que 1 significa passando o módulo de z para o outro lado, módulo de alfa menor do que módulo de z, que está aqui, ó, módulo de alfa menor do que módulo de z. Então, essa aqui é a região de convergência. Então, essa aqui é a transformada z disso, e essa é a região de convergência. Está mostrado aqui, ó. Significa que para módulo de z menor do que módulo de alfa, não existe a transformada z. A transformada z só existe para os valores de z que obedecem a esse aqui, módulo de z maior que módulo de alfa. Entendeu? Veja que interessante, mas isso aqui vale para qualquer alfa. Quando a gente usou transformada de Fourier, a gente viu que a transformada de Fourier desse sinal aqui só existia, se vocês olharem lá o exemplo, transformada de Fourier desse sinal só existe se o módulo de alfa for menor do que 1. Se o módulo de alfa for menor do que 1, a transformada de Fourier existe. Se o módulo de alfa for maior ou igual a 1, a transformada de Fourier disso não existe. Tá? Era isso. Ou ela existe para módulo de alfa, esse alfa é uma constante, né? Módulo de alfa menor do que 1, e ela existe e não existe para módulo de alfa maior ou igual a 1. Tá? Aqui, a transformada de Fourier existe para qualquer módulo de alfa, certo? Só que só existe para esses valores de módulo de alfa. Ok? Beleza? A gente vai usar muito esse exemplo, porque quando a gente for ver a transformada z inversa, a gente vai usar o método da expansão e fração parcial, e vai ser exatamente termos desse jeito aqui que a gente vai usar. A gente vai expandir em termos desse jeito aqui. Então, esse exemplinho aqui, a gente vai ver bastante. Façam ele na mão. Aprendam, que a gente vai usar muito esse exemplo. Esse e o próximo. Tá? Que é esse aqui, ó. Ops. Que é isso aqui, ó. Transformada z disso aqui. Mais uma vez, eu substituí
Substituir... peraí. Tá errado isso aqui, tá, pessoal? Desculpa aí, isso aqui tá errado, né? Tá? Isso aqui, corrijam, por favor. Isso aqui tá errado, tá? Ok? Eu já falei que eu ainda não corrigi esses slides porque eu perdi os códigos fontes do LaTeX. E, enfim, ainda dá para corrigir. Então, ignorem isso aqui, tá? Certo? Vamos direto para cá. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei a expressão, né? Da transformada de Z, tá aqui ela. E substituí o x de n por isso aqui, né? Então ficou, mais uma vez, esse u de menos n menos 1, ele é um degrau rebatido, espelhado e deslocado de 1. Né? Deslocado de 1 para a esquerda. Então ele vai de menos infinito a menos 1. Isso aqui, ó. Esse u de n vai de menos infinito a menos 1. Então ele serviu para limitar esse somatório aqui, ó. De menos infinito a menos 1. Tá? E aí eu tenho esse menos veio para cá e ficou alfa elevado a n, z a menos n. Então alfa elevado a n, z a menos n, deu isso aqui. Tá? Aí eu vou aplicar a soma dos termos de uma PG infinita. Tá? Posso aplicar diretamente, mas assim, só para não se confundir, essa PG está ao contrário, né? Em vez de ser de um termo até infinito, ela é do infinito até um termo. Então, só para você não se confundir, toda vez que essa PG estiver indo de trás para frente, como é o caso aqui, eu sugiro você trocar ela, tá? No caso aqui ele chamou k de menos n. Ele fez uma mudança de variável, chamou k de menos n. Então, ao chamar de k de menos n, eu troco aqui, né? O n fica menos k. Então, como fica menos k, eu inverto. Em vez de ficar alfa sobre z, fica z sobre alfa. E aqui o k vira positivo. Né? E aí, ok? Então aqui ficou menos k, aí eu troquei a ordem aqui, alfa sobre z, ficou z sobre alfa. E aí os limites somatórios são trocados também, eu multiplico por menos 1, desculpa. Então, em vez de ser de menos infinito a menos 1, né, para n, então, quando o n é menos infinito, né, o k vai ser infinito. E quando o n é menos 1, o k é 1. Então, eu tenho isso aqui. Eu posso fazer direto daqui para cá, eu acho que eu nem preciso. Enfim, ele adicionou um terminho aqui. Enfim, eu acho que nem precisava, né? Você pode fazer direto daqui, tá, pessoal? Aplicar a fórmula direto. Ele preferiu fazer de outro jeito, que é ele que eu digo livre, né? Eu peguei do livre, isso aqui. É um exemplo do livre, isso aqui, tá, pessoal? Ele acrescentou mais um aqui, ó, e em compensação acrescentou menos um, que ele acrescentou k igual a zero. Tá vendo k igual a 1 e k igual a zero? Quando k é zero, esse termo vai valer menos 1, vai valer 1, no caso, menos 1, entendeu? Então ele acrescentou esse 1, mas adicionou menos 1, que é esse k igual a zero. Esse k igual a zero é o menos 1. Ele adicionou 1, subtraiu 1, não fez nada, entendeu? Ou seja, isso aqui vai ficar 1, aí esse termo aqui, ó, é o mesminho que a gente viu no exemplo do slide passado, né? Soma os termos do PG infinito, termo inicial dá 1, 1 menos a razão, né, que é z vezes... Aliás, só que trocado, né? Só que lá era alfa sobre z, aqui é z sobre alfa, né? Ó, lá era... Droga. Lá era alfa sobre z, aqui é z sobre alfa. Então, aqui, esse somatório aqui vai dar a razão, ou o termo inicial, que é 1, dividido por 1 menos a razão, que é isso. Tá? Aí, bom, isso aqui vai dar a mesma coisa, vai dar isso aqui, ó. Vai dar isso aqui fazendo uma manipulaçãozinha, multiplicando por z em cima e embaixo aqui. Vai dar z por alfa em cima e embaixo, enfim, manipulaçãozinha vai dar isso aqui. Tá? Só que agora, a condição de existência, de convergência dessa PG infinita, é que z sobre alfa, módulo de z sobre alfa, seja menor do que 1. Módulo de z sobre alfa menor do que 1. Ou seja, módulo de z menor do que módulo de alfa. Então tá aqui só um instantinho. Que é o gato ali que tá vindo. É a gata. Então, a condição para essa soma dos termos da PG infinita convergir é essa aqui. Ou seja, isso aqui é a região de convergência. Tá? Então, a região de convergência é essa parte aqui, módulo de z menor do que alfa. Então, isso aqui, a transformada de z aqui sempre existe para qualquer módulo de alfa, só que ela só existe para módulo de z menor do que módulo de alfa. Ok? Se você prestar bem atenção, esses dois exemplos deram iguais. Ó, olha aqui, ó. Olha essa transformada z aqui. Tá? E olha essa aqui, deu a mesma coisa. Elas têm a mesma transformada z.
Como é que pode, né? Dois sinais distintos, um é isso aqui, né? Droga. Tô bananando. E a outra é isso aqui. Vou botar logo essa mãozinha aqui. Dois sinais distintos no tempo, mas eles têm a mesma transformada Z, que é Z dividido por Z menos A. Ó. Z dividido por Z menos A, que é igual a isso aqui também. É 1 menos... A gente vai usar mais é isso aqui, ó. Em termos de potência, Z é menos 1. 1 sobre 1 menos alfa, Z é menos 1. Eles têm a mesma expressão para a transformada Z. E dois sinais que são distintos. Como pode? Dois sinais distintos darem a mesma transformada Z. Pode porque a região de convergência é diferente. Certo? E não tem sobreposição. Essa região de convergência é módulo Z maior do que o módulo de alfa. E essa é módulo Z menor do que o módulo de alfa. Não é menor ou igual, menor e maior. Então, pode porque a região de convergência é diferente. Ou seja, isso aqui é como se fosse uma função. Isso aqui é o domínio da função. Ela só existe aqui, módulo Z menor do que alfa. E esse aqui é uma função que só existe nesse domínio aqui. E eles não se sobrepõem. Tá? Então, pode. Tá? E a conclusão é, dois sinais podem ter transformadas Z idênticas, mas a região de convergência, dois sinais diferentes, desculpa, podem ter transformadas Z idênticas, mas a região de convergência diferentes. Ou seja, para eu definir completamente uma transformada Z, eu tenho que dizer a expressão da transformada Z, mas eu tenho que dizer também a região de convergência. Sempre, sempre, tá? Qualquer questão, se ele te pede quem é a transformada Z de tal sinal e tal sistema, você tem que dizer quem é a transformada Z e a região de convergência. Eu sempre peço. Mas mesmo se for alguma questão que ele não peça, você tem que dizer. Se você não disse a região de convergência, você não especificou completamente quem é a transformada Z. Ela só é completamente especificada se você disser a expressão da transformada Z e você disser também quem é a região de convergência. Porque senão vai ficar ambíguo, como foi esse caso aqui. Tá bom? E esse caso aqui é o outro que a gente vai utilizar bastante, né? Na expansão e fração parcial, porque deu esse mesmo termo aqui, tá? Então, esses dois exemplos aqui a gente vai usar bastante, tá? Vamos ver uns exemplos do livro agora. Essa transformada Z unilateral a gente não vai ver não, tá? Pode ignorar isso, tá? Vou mostrar uns exemplos do livro agora. Começando por esse 3.3. Vocês dão uma olhada com calma, vou passar rápido aqui, certo? Dão uma olhada com calma. Esse aqui é o exemplo de a soma de duas exponenciais reais. Duas exponenciais que a gente chama de lateral direita. Ó, esses sinais aqui, pessoal, desse tipo aqui, ó, que são infinitos para a direita, mas tem um fim para a esquerda, são infinitos só para a direita, como esse caso aqui, ó. A gente chama esse tipo de sinal de lateral direito, que é infinito para a direita, certo? No livro é right-sided, certo? E a tradução seria lateral direito. Esses sinais aqui, que é infinito para a esquerda, que vai até menos infinito, mas ele tem um fim, a gente chama de lateral esquerdo, tá? Que no livro em inglês é left-sided, tá bom? Se ele for infinito para os dois lados, ele é bilateral, ou two-sided. E se ele for de duração finita, ele é duração finita, né? Finite length, tá? Ok? Então, esse caso aqui é um right-sided, e esse exemplo do 3.3 também é a soma de dois right-sided. Tá? Então, quando eu tenho a soma desses dois aqui, eu posso aplicar a região de convergência, eu posso aplicar, né, isso que eu acabei de ver, ó, a região de convergência disso aqui, ou a transformada Z dessa parte aqui, ó, essa primeira parte, vai dar isso, esse exemplo que a gente acabou de ver, e da segunda parte, que é isso, vai dar isso. Certo? Aí ele faz aqui em denominador comum, junta tudo, e aí chega na resposta final, que é isso. Eu não vou detalhar, tá? Vocês olhem aí, tá? Okay? E o interessante é a região de convergência, ó. A região de convergência só dessa parte aqui, é isso, módulo Z maior do que 1. E só dessa parte é módulo Z maior do que 1/3, né? Seguindo esse exemplo aqui, ó. Tá? Então, a região de convergência vai ser a interseção das duas, né? A módulo Z maior do que 1 e módulo Z maior do que 1/3, a interseção é módulo Z maior do que 1/2. A região de convergência desse exemplo aqui é módulo Z maior do que 1/2. Tá? Então, dê uma olhada aí. Esse exemplo já é mais bacana. Aliás, esse exemplo aqui é o mesmo, desculpa. E é o mesmo, sendo que agora ele fez direto. Lá ele fez na mão do começo, aqui ele fez usando esse exemplo aqui. Direto, só usando esse exemplo, tá? Ok? Dê uma olhada. Esse é mais interessante porque é um two-sided, tá aqui, ó, two-sided. Ok? Que é o bilateral, porque ele tem, ó, aqui é um sinal lateral direito, infinito para a direita, e esse aqui é um lateral esquerdo, infinito para a esquerda. Então, ele é um sinal bilateral, infinito para a direita e para a esquerda, para os dois lados, né?
Então, ele vai usar aqui, ó, aqui, certo? Ele está usando esse resultado aqui, certo? Desse slide 10. E aqui ele está usando o resultado do slide 11. Tá? Ok? Dê uma olhada com calma aí. Então, a ROC desse aqui é módulo Z maior que 1/3. E o desse aqui é módulo Z menor que 1/2. Tá? Aqui seria menos 1/3. Mas o que vale é o módulo do alfa. Aqui o alfa seria menos 1/3, mas o que vale é o módulo do alfa. Então, é módulo de Z maior que 1/3. Tá? Então, ele junta as duas coisas, deu isso aqui. Né? E a região de convergência, ó, então vai ser quem? Vai ser maior do que 1/2, 1/3 e menor do que 1/2. Tá? Vai ser, ou seja, módulo de Z entre 1/3 e 1/2. Aqui é porque está mal feito, mas aqui é para estar, essa parte aqui entre os dois, ela está escura. Né? E por fim, acho que esse é o último exemplo mesmo, né? E por fim, tem um exemplo de uma sequência de duração finita. Né? Essa sequência aqui, ela só existe entre n entre 0 e n menos 1. Tá? Então, ele usou aqui a expressão transformada de Fourier, substituiu o x de n por a elevado a n, e sendo que o n só existe entre 0 e n menos 1. Então, aqui ele limitou o somatório de 0 entre n menos 1 e deu isso aqui. Aí colocou isso aqui de um jeito só e ficou assim. Ó. Então, isso é a soma dos termos de uma PG finita. Eu parei aqui para procurar, para mostrar para vocês, né? Que eu não tenho como escrever. Então, está aqui a expressão da soma dos n primeiros termos de uma PG finita. Certo? Essa expressão é a soma dos n primeiros termos, então ela não necessita de nada para convergir, né? Já que é um número finito de termos, ela sempre converge. Não tem condição nenhuma para convergência, essa expressão. Só quando é da infinita que o módulo de Q tem que ser maior que 1. Então, usando essa expressão aqui, ó, o termo inicial, né, A1, ó, ele substituindo igual a 0, dá 1. Aqui a diferença só é que ele colocou menos em cima e embaixo. Em vez de ser Q de n menos 1, ficou 1 menos Q de n. E em vez de ser embaixo Q menos 1, ficou 1 menos Q. Tá? Então, ficou, tanto faz se eu ficar com menos 1 em cima e embaixo, não vai mudar nada. Então, ficou 1 menos Q, que é a razão, ó, Q elevado a n, que é o número de termos, que é n. Tá? Ok? Aqui na expressão, ó, Q elevado ao número de termos. Então, Q, que é A, Z, A menos 1 elevado ao número de termos. Embaixo, 1 menos Q, vai ficar 1 menos Q. Então, chegou nisso aqui. Tá? Para simplificar, ele multiplicou em cima e embaixo por Z elevado a N. Quando ele multiplicou em cima e embaixo por Z elevado a N, isso aqui se transformou nisso. Ó. Tá? Então, aqui em cima, Z elevado a N, e embaixo ficou 1 sobre Z elevado a N. Né? Aqui é como se tivesse 1 sobre Z elevado a N. E aí ele multiplicou em cima e embaixo por Z. E aqui o Z de baixo foi incorporado e ficou nisso. Aí, ou seja, no final das contas, sobrou um Z em cima e Z elevado a N embaixo. Vocês estão acompanhando? Como se eu multiplicasse por Z elevado a N em cima e embaixo, o Z elevado a N em cima é incorporado aqui. Tá? E aí ficou o Z elevado a N embaixo. E ele multiplicou por Z em cima e embaixo, o Z de baixo é incorporado aqui e ficou só o Z de cima. Então ficou Z em cima dividido por Z elevado a N. Aí ficou isso. Ops. Ficou isso. Z, 1 sobre Z elevado a N menos 1. Então, é isso aqui. Essa é a expressão. A região de convergência é o plano inteiro. Certo? É um plano inteiro. Por quê? Porque não teve nenhuma... Com exceção do Z igual a 0. Né? Com exceção do Z igual a 0, se eu colocar Z igual a 0 aqui, ó, isso vai para infinito. Tá? A gente vai ver melhor isso, se são polos e zeros, quando é que a região de convergência inclui ou não inclui Z igual a 0. A gente vai ver melhor com calma. Mas aqui a região de convergência é o plano inteiro, com exceção do Z igual a 0. Só não existe quando Z igual a 0. Tá? Deixa eu ver direitinho esses polos e zeros aqui, tá bom? Já. Essa parte, como eu falei, de unilateral, não precisa ver isso, tá? Certo? Aqui, ó, nessa tabela, é uma tabela que eu costumo colocar na prova também, você não precisa decorar, é a tabela dos principais pares de transformada de Fourier, de Z, desculpa, né? Infelizmente não vai ter como a gente ver tudo aqui, ó, mas vocês olhem cá nos exercícios, tem vários desses aqui. Vocês tentem fazer em casa, certo? Ó, isso aqui a gente acabou de ver, ó, certo? A gente acabou de ver esse, a gente acabou de ver esses dois aqui, ó, certo? Acabou de ver esses dois, tá?
E esses dois exemplos aqui, ó, são os casos particulares desse do 5 e do 6, quando A é igual a 1. Quando igual a 1 dá esses dois exemplos aqui, tá? Então, esses aqui a gente já viu todos, certo? O que é importante de ver, que eu quero que vocês saibam bem, ainda além desses aqui, o 5 e o 6, né? O 5 e o 6 eu quero que vocês saibam bem, certo? Que a gente vai usar muito. Né? O 2 e o 3 são casos particulares, né? O 1 e o 4, né? O 1 é a transformada de Fourier de um impulso. Você indo aqui, jogando um impulso aqui, ó, jogando um impulso bem aqui, facilmente você vê que se o impulso ele é sempre nulo, só não é nulo quando n igual a zero. Então, esse somatório vai ser todo nulo, só vai ser diferente de zero quando n igual a zero, que o impulso vale 1. Aí vai ficar z elevado a zero vale 1. Ou seja, a transformada z de um impulso é uma constante. Tá? E a região de convergência é o plano z inteiro, porque isso aí não tem nenhuma restrição para o z. Tá? Você vê aqui que ele sempre coloca a expressão e a ROC aqui do lado. Tá? Então, a transformada z de um impulso é uma constante. Lembram que isso aconteceu também para a transformada de Fourier? A transformada de Fourier de um impulso é uma constante também. Tá? E aqui a região de convergência é o plano z inteiro. E para finalizar, esse exemplo aqui, ó. Certo? Se eu substituir aqui agora, no lugar de x, substituir delta de n menos m, né? Delta de n menos m é um impulso deslocado, né, de m unidades para a direita, no caso, se m for positivo. É um impulso centrado em m, em n igual a m, né? Ok? Então, esse somatório vai ser sempre igual a zero, porque o delta vai ser sempre igual a zero, com exceção de quando n igual a m. Quando n igual a m, o delta vale 1. Então, vai ficar 1, e aqui, quando n for m, vai ficar z elevado a menos m. Tá? Então, vindo para cá, dá exatamente isso, z elevado a menos m. Tá? Então, a transformada de Fourier do delta de n menos m é z elevado a menos m. Tá? Se você lembrar, isso é parecidíssimo com a transformada de Fourier, porque a transformada de Fourier de um delta deslocado, delta de n menos m, era quem? Exponencial de menos j ômega m. Tá? Então, agora, em vez de ser exponencial de menos j ômega m, z elevado a menos m. Tá? Então, parecidíssimo. Aliás, essas duas aqui também são parecidíssimas. Se você for olhar a expressão da transformada de Fourier da 5 e da 6, ela é parecidíssima, a transformada de Fourier. No lugar de z, você substitui por exponencial de j ômega. Tá? Em todas elas aqui, que tiver na tabela lá do capítulo 2, a tabela de pares de transformada de Fourier, você só substitui z por exponencial de j ômega. Isso vale sempre. Sempre que a transformada de Fourier existir. Né? Às vezes ela não vai existir, mas se a transformada de Fourier existir, você pega, quem quiser saber a expressão dela, você pega a expressão da transformada z, substitui z por exponencial de j ômega. E aí você acha a expressão da transformada de Fourier. Ok? Então, os mais importantes é o 13. O mais importante mesmo é o 1, o 4, o 5 e o 6. Os mais importantes, certo? 1, 4, 5 e 6. Mas o 2, o 3 e o 13 dá para entender também. Beleza. Ok? Bom, e vamos agora para um conceito meio chave, super importante, relacionado com transformada Z, que é o seguinte. Quase sempre a transformada Z vai ter essa cara aqui, ó. Pessoal, quase sempre. Uma razão de dois polinômios, certo? Em potência de Z a menos 1. Certo? Por que disso? Eu sempre, quando eu era aluno, eu sempre ficava, por que bota essas potências de Z a menos 1? Por que bota essa potência de Z? E por que dá sempre essas funções polinomiais, certo? A razão disso a gente vai ver mais detalhadamente mais na frente. A gente vai ver as propriedades, a gente vai ver mais na frente. Mas eu já adianto logo que é porque é o seguinte, isso aqui, toda vez que eu tirar uma transformada Z de uma função de sistema, ou toda vez que a transformada Z de uma equação de diferenças, ela vai dar desse jeitinho aqui. Não sei se vocês lembram que a gente viu isso no capítulo passado, quando a gente calcula. A gente fez exemplos também, olha aí no vídeo passado. A gente fez exemplos que, a partir da equação de diferenças, a gente achava a resposta em frequência. E aí a gente viu que a resposta em frequência tinha essa mesma cara aqui, só que no lugar do z era exponencial de j ômega.
exponencial de menos j ômega, exponencial de menos 2j ômega e assim vai. Né? E que esses coeficientes b e as eram justamente os coeficientes da equação de diferenças. Vocês estão lembrados disso que a gente viu nos exemplos? Certo? Se você tem uma equação de diferença e quiser saber a resposta de frequência, é só pegar os coeficientes da equação de diferença e tacar nos coeficientes do numerador e do denominador. Tá? A gente viu isso, é importante saber isso. A gente vai ver que a mesma coisa, eu já estou adiantando só para motivar, a mesma coisa acontece aqui. Se você não estiver visualizando, não tem problema, a gente vai ver isso mais na frente, tá? Mas a mesma coisa acontece aqui, certo? Quando a gente tiver a equação de diferença com os AKs e os BKs, quando a gente for calcular a função de sistema, vai dar desse jeitinho aqui, ó. Os mesmos AKs e BKs, certo? Se você entendeu lá para a resposta de frequência, talvez você já esteja percebendo o porquê disso aqui. Mas enfim, eu estou só querendo motivar, não precisa entender, mas só querendo motivar por que quase sempre vai ter essa cara. Certo? Porque na equação de diferença sempre gera um sistema desse tipo aqui. Certo? E se for um sistema que só tem resposta a impulso, que não tem equação de diferença, né? Só tem a resposta a impulso, digamos assim. Como assim só tem a resposta a impulso? Se você usar só a resposta a impulso, não quero saber de equação de diferença. Eu quero saber só da resposta a impulso. A resposta a impulso é como se fosse só o numerador. Enfim, a gente vai ver isso com mais calma. Eu estou só querendo dizer que, devido a isso, quase sempre as funções transformadas de Fourier vão ter essa cara. As transformadas Z vão ter essa cara aqui. Quase sempre a transformada Z vai ter essa cara, por conta disso. Tá? Porque isso aqui equivale à transformada Z de um sistema, seja da resposta a impulso, ou seja da equação de diferença. Tá? Ok? Então, quase sempre vai ter essa cara, na grande maioria das vezes. Certo? Ele vai ter essa cara e dois polinômios em Z-1. Ok, pessoal? Mais tarde a gente vai entender melhor por quê. Então, os dois conceitos importantes é o conceito de zeros. O que é um zero de uma transformada Z? São as raízes do polinômio do numerador. Tá? Então, as raízes desse polinômio aqui são zeros da função. Ok? São os pontos da transformada Z vale zero. Tá? E o que são os polos de uma transformada Z? São as raízes do denominador. São as raízes desse denominador aqui de baixo. Portanto, são os pontos onde a transformada Z vai explodir para infinito. Onde ela é indeterminada, vai valer, digamos assim, infinito. Isso aqui vocês ignorem, tá? Esse polo de zeros no infinito, não precisa disso, tá? E a representação gráfica dos polos e zeros chama-se mapa de polos e zeros. Aqui, por exemplo, ó, eu passei direto, mas isso aqui é um mapa de polos e zeros. Ó. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um zero, que é em Z igual a zero, e um polo em Z igual a A. Então tá aqui, ó, Z igual a zero, e um polo a gente bota um xzinho, e o zero uma bolinha. Tá? Então isso aqui é uma diagrama de polos e zeros dessa função aqui. Aqui é a mesma coisa. Um zero em Z igual a A e um zero em Z igual a zero e um polo em Z igual a A. Tá? Se eu olhar esses outros exemplos aqui do livro, vamos ver os outros exemplos dos diagramas de polos e zeros. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Desse cara aqui, ó. Aliás, tá aqui, ó. Fica uma dica, é o seguinte, ó. A gente quase sempre vai trabalhar, pessoal, com potência de Z a menos 1, porque é mais fácil. Você sempre pode trabalhar com essas expressões de transformada Z, assim, ó, em potência de Z a menos 1, ou assim, em potência de Z. Aqui, no caso, ele multiplicou por Z ao quadrado em cima e embaixo, e aí achou isso aqui. Você sempre tem a opção de trabalhar com esses polinômios em potência de Z a menos 1 ou em potência de Z. Tá? É sempre melhor trabalhar em potência de Z a menos 1. Porque o método de expansão e fração parcial que a gente vai ver, ele usa potência de Z a menos 1. Tá? Ele vem direto da equação de diferenças, assim. Esses Z a menos 1 aparecem direto da equação de diferenças, como a gente vai ver isso mais à frente. Tá? Então, eu aconselho sempre trabalhar com potência de Z a menos 1, que é mais fácil na hora de calcular a transformada inversa. A gente vai se acostumar com isso. Entretanto, prestem bem atenção, só no momento de calcular os polos e zeros, só nesse momento, tá? Eu sugiro que vocês trabalhem com potência de Z. Então, vou repetir para ficar claro. Você pode sempre trabalhar com potência de Z a menos 1 ou de Z, certo? Estando em potência de Z a menos 1, você multiplica por Z ao quadrado, no caso aqui em cima e embaixo, e chega nisso aqui. Certo? Você pode trabalhar com potência de Z a menos 1 ou Z. Eu sugiro sempre trabalhar com potência de Z a menos 1, porque é mais fácil de fazer a transformação de Z inversa. Entretanto, na hora, e somente na hora de calcular os polos zeros, eu sugiro você trabalhar com potência de Z, com isso aqui. Por quê? Vamos lá. Aqui, você vê direto, ó, que ele tem um polo em 1/2 e um polo em menos 1/3. Tá aqui, ó. Um polo em 1/2 e um polo em menos 1/3.
Aqui daria para ver também. Daria para ver que esse terminho aqui, ó, ele tem um polo em 1/2. Você vai poder se acostumar já já. E aqui ele tem um polo em menos 1/3. Ok. Mas olhando para cá, eu só chego à conclusão que ele tem um 0 em 1/12. Ó, eu olho para cá, um 0 em 1/12. Está aqui, ó, 1/12 e o 0 aqui. Ó. Só que quando eu olho para cá, para essa de baixo aqui, eu claramente vejo que ele tem um 0 em 1/12 e um 0 em z igual a 0. Está aqui, ó. Então, se eu olhar só para cá, eu não veria esse 0 em z igual a 0. Eu só consigo enxergar quando eu coloco assim, ó, tá vendo? 0 em z igual a 0. Então, está aqui o diagrama de polos e zeros. Vou mostrar outros exemplos. Que é isso aqui, ó. Está aqui mais uma vez a expressão dele, né? Em potência de z a menos 1 e em potências de z. Ó, aqui, claro, dá para ver que o denominador ele tem um polo em menos 1/3 e 1/2. Está aqui, ó, em menos 1/3 e 1/2. É o mesmo exemplo ali, na verdade, né? O mesmo diagrama de polo zero, é o mesmo exemplo, no fundo. Então, vou passar. Isso é besteira. No fundo, ele só muda a roca. Os polos zero são os mesmos ali. É o mesmo exemplo. Bom? E aqui, nesse caso aqui, ó, como é que ficam os polos zeros? A gente pode achar aqui, ó, a gente pode até achar que aqui ele tem um polo em z igual, ele tem esse cara aqui, ó, pronto. Se eu olhar para cá, eu acho que ele não vai ter nem um polo nem um zero na origem, e z igual a 0. Esse é o problema de você trabalhar, na hora de achar polos e zeros, trabalhar com potência de z a menos 1. Certo? Você não enxerga se tem um polo ou um zero na origem, z igual a 0. E quando você faz isso, você enxerga. Ó, ele tem n-1 zeros na origem. Ó. Tá aqui, ó. N-1, ele tá polos, desculpa, n-1 polos na origem. Tá aqui, ó. Ó, ele está dando exemplo para n igual a 16, ele está dizendo que tem 15 polos aqui, ó. N-1, no caso N16, tá? 15 polos na origem. E os zeros? Aqui você pode achar que ele tem aqui tem uma pegadinha. Ele pode achar que você tem um polo em z igual a A, certo? Só que na verdade, isso aqui, ó, você pode fatorar, tipo, e vai ter um termo z, fatorar assim, eu vou olhar aqui, ó. Espera aí. Achei aqui. Termos como esse aqui, ó, z elevado a n menos z elevado a n, sempre tem uma fatoração desse tipo aqui, ó, produto notável. Tipo isso aqui, ó. Tipo aqui fica a menos b vezes alguma coisa, né? Sempre tem assim. Então, isso aqui eu posso fatorar em uma coisa do tipo, isso aqui é igual o numerador, certo? É z menos a vezes, aí z, não sei quanto, aí esse z menos a vai cancelar com z menos a embaixo. Então, isso aqui, na verdade, é como se eu tivesse um polo em z igual a A, mas ele vai ter um zero em z igual a A, e o zero cancela com o polo. Tá? Então, os polos e zeros vão ficar assim, ó. No fundo, tá aqui, ó. Ele tem... É como se ele tivesse 16 polos uniformemente distribuídos num raio de igual a A, numa circunferência de raio igual a A, né? Que são as raízes dessa equação aqui de cima, né? Se vocês lembram, né? Isso aqui vai dar as raízes uniformemente distribuídas numa circunferência. Só que esse primeirinho aqui, ele não existe, esse zero não existe, porque ele vai ser cancelado por esse de baixo aqui. E eu tenho um mais por esse polo aqui embaixo. Eu tenho mais n menos 1 polos na origem. Então tá aqui o diagrama de polos e zeros, tá? Certo? Uma característica, pessoal, já estou para falar isso logo, uma característica muito interessante que é o seguinte, todo sinal que é de duração finita, toda sequência de duração finita, ele nunca vai ter um polo fora da origem, certo? Ele nunca vai ter o polo fora, sempre vai ser isso aqui, ó, um sinal de duração finita. Se ele tiver polo, é na origem. Ele não pode ter um polo fora da origem, tipo isso aqui. Tipo esse aqui, certo? Ele só vai ter um polo se for na origem. Então, isso é tipicamente, ele só vai ter zeros. Fora da origem, ele só tem zeros. Tá? Se ele tiver um polo fora da origem, então é porque ele é de resposta a impulso infinita. Ou ele é right-side, infinito para a direita, ou lateral esquerdo, ou ele é bilateral. Tá? Então, se ele tem... a gente vai ver isso com mais calma, certo? Mais lá para frente. Mas eu já estou adiantando logo para já ir entrando no sangue, mas... a gente vai ver isso com mais calma, por que disso, tá? Na verdade, eu posso até falar logo, é porque se o sinal ele é de duração finita, certo? Ele vai ter um número finito de termos, ó, ele vai, assim, desse tipo. Ó. A transformada de z dele vai ser um número finito de termos, ela vai ser ele vai ser um polinômio z a menos 1. Ó, isso aqui, ó, você percebe que isso aqui é um polinômio z a menos 1? Tá aqui, isso aqui é um polinômio z a menos 1. Se você tem duração finita, ele vai ser um polinômio z a menos 1. Então,
ele tem só o numerador aqui, ó. Certo? Então, sistemas que são de duração finita, a transformada dele vai ser só um polinômio z a menos 1 e ele vai ter só o numerador, ou seja, ele não vai ter polos, só se for o polo na origem. Tá? Enquanto que de resposta impulso infinita, a transformada z dele pode até ser um polinômio aqui, ó. Pode até ser um polinômio, mas é um polinômio com infinitos termos. Tá? Então, um polinômio com infinitos termos, enfim, não é um polinômio. Né? Um polinômio a gente supõe que, desse jeito aqui eu suponho que tem que ter finitos termos. Tá? Então, resumindo, se é um sistema de resposta a impulso, ou se é um sistema com um sinal com duração finita, a transformada dele vai ter só o numerador, ele vai ter só zeros fora da origem, ele não tem nenhum polo fora da origem. E se for de resposta a impulso, desculpa, se for um sistema de duração infinita, seja para a direita ou à esquerda, ele vai ter o numerador e o denominador e vai ter, ele vai ter polos fora da origem. Ok? Com isso, pessoal, nós terminamos esse vídeo, que é a parte 1 da transformada Z. No próximo vídeo, a gente vai continuar a transformada Z, parte 2 de transformada Z. Então, até mais, abraço para todos.